Olá a todos, sejam bem-vindos ao meu canal Yetsti Divide. Hoje é dia 16 de fevereiro de 2022. São 21 horas e 30 minutos na Alemanha. Eu postei algumas partes da terceira parte no Telegram. Eu vou passar rapidamente as postagens que eu deixei para vocês relembrarem da terceira parte. Pronto. Agora vamos começar a nossa quarta parte da série, a história dos nascidos e não nascidos. Eu vou continuar a leitura somente do meu blog. E nós paramos aqui na terceira parte. O bem não precisa do mal para existir. Postagem escrita em 10 de fevereiro de 2022. Quarta parte. Leitura do dia 16 de fevereiro de 2022. Mas ele levou as pessoas humanas a estarem no mal. Eu disse estarem e não serem do mal, como ele e tudo dele é. Estar sendo é diferente de ser realmente. Os humanos reais, os DNAs, não são do mal, não são o mal e não cometem o mal sozinhos. Podem ser levados a, induzidos a, sugestionados a, obrigados a, mas não por eles mesmos. Não é a natureza dos DNAs. Eu poderia dar vários exemplos de como um humano real, manipulado ao extremo, ou colocado em situações que o levam à confusão mental e comportamental, a penderem para o mal, em todas as formas do mal, mesmo as que estão camufladas para serem aceitas como mais ou menos mal e errado, mais ou menos errado, e certo, mais ou menos o certo, são as formas que ele se camufla para ser aceito e continuar reinando entre os humanos. Mas o original envia imediatamente um sinal de que houve invasão do real bem dentro do DNA. E às vezes, muitos DNAs sentem como se fosse um peso na consciência. Porém, alguns que estão profundamente moldados e aprisionados pelo controle e influência do sistema podem receber uma substituição desse aviso. Em vez de se sentirem mal ao sentir esse peso, esse aviso, recebem doses de conforto que as justificativas, motivos e razões que esse controle e influência das crenças na vida deles oferecem e instalam. Exemplo: se praticarem alguma ação que não corresponde completamente ao bem e amor real, mas recebem a dose de conforto que fica como uma confirmação de que eles podem, e está atrelada à ideia ou à sensação ou certeza de que pode porque é para a saúde ou é porque a lei permite ou que algo ou alguém obriga ou exige de alguma forma, etc. Os DNAs aceitarão para não perderem ou desequilibrarem alguma outra dose de conforto, que podem ter vários outros motivos, justificativas, razões, etc. Ou eles aceitam porque a religião permite, ou Deus ou deuses, aceito pelas culturas que foram inseridos, permitem. Ou que o grupo, seita, teosofia, sociedade, irmandade, medicina,
educação, cultura, assim como qualquer coisa outra permite. E se forem informações que se deve fazer pelo próprio bem ou bem geral, pelo mundo, pelo bem da humanidade, da nação, da sociedade, etc. Em todos os casos, sempre haverá uma justificativa para que esse mal que esteja ou esteve existindo em comportamento, pensamento, atitude ou aceitação completa ou em partes, esse mal se mantenha na vida privada ou na vida de todos os outros, como também para todos do mundo, individualmente ou em uma situação global. Embora um DNA, mesmo que acabe aceitando seguir outros, que em sua vida estarão aceitando, fazendo e repassando, ele poderá sentir esse peso tão profundamente que se torne doente. Ainda que esteja fazendo o mesmo que os outros estão a fazer, dentro dele algo está ou estará negando, rejeitando, incomodando-o. No íntimo, ele não está aceitando como pensa que poderia ou deveria. Ele engana a si mesmo e aos outros quando tenta mostrar que está a aceitar. E esse DNA vai se sentir desencaixado, fora do lugar, vai se sentir mal no mundo em que está. E isso é o efeito do sinal do original dele, que mesmo que tenha sido detectado e detido pelos bloqueadores das crenças, esse sinal do original, da origem, de onde tudo partiu, da fonte real do DNA, vai estar ainda repercutindo, tentando se fazer ser receptado pela presença refletida do original, ou seja, o DNA, que chegaria na sala sendo DNO, mas quando aprisionado se torna DNA, que significa desenhista nascido aprisionado. Esse sinal pode ser sinalizado por uma voz morna e amorosamente silenciosa, porém intensa, e pode ser sentida como se fosse sensação, emoção, imagens ou desconforto. Enquanto para os DNAs que foram ou estão completamente tomados e invadidos no mental pelos bloqueadores, receptores, sabotadores, desviadores que atuam no canal de comunicação e controle do original, que seria dele diretamente para com a sua presença refletida dentro da sala, que vocês podem chamar de corpo, avatar ou físico. Bom, se não entendem por que eu digo que DNAs são invadidos e o controle e comando total do original deles é desviado, bloqueado ou manipulado, é necessário assistir meus vídeos, nos quais durante muitos anos fui abrindo para vocês esses temas e muitos outros, com explicações bem fáceis. Aliás, para entender a série e também toda a minha mensagem, que é a nossa mensagem humana, é recomendado que assistam a todos os meus vídeos, ou no mínimo 90% deles. No momento, são mais de 1.500 vídeos. Voltando ao DNA que não está se sentindo encaixado no mundo e em tudo que ele e todos experimentam como normal, natural ou legal. O aceitar e vivenciar o que realmente não se sente seguro 100%, no íntimo, na paz interior dele, custa muito. E aos poucos ele vai definhando, se anulando, se destruindo, colapsando. Quantas coisas as pessoas do mundo praticam, sentem, veem, leem, imitam, repassam
e aceitam que vão contra o bem e o amor real, e recebem uma sinalização do original, da voz interior, e assim mesmo evitam prestar atenção, refletir, analisar, conhecer, acatar e ouvir essa silenciosa e amorosa voz interior mais do que qualquer outro som ou apelo. Deixando passar todos os sinais do original, do eu real, acabará custando muito para elas mesmas, mas só estarão cientes disso com o passar do tempo, quando o sistema prisional as fizer pagar por ter aceitado errar, pois o jogo que o sistema prisional joga é para testar os DNAs, se eles ganharão ou perderão, ainda que muitos não sabem e nem sintam que estão a jogar. Muitos DNAs evitam dar atenção às pessoas que queiram mostrar que eles estão seguindo erroneamente, que estão sendo enganados ou enganando a eles mesmos. Assim, há muitos desses DNAs que, mesmo achando, sentindo, desconfiando que poderia ser errado o que sua religião, leis, educação, cultura, sociedade, história, governo ou qualquer outro poder, força, organização ou grupos que façam parte ou sigam, que não estão seguindo o que seria realmente certo ou do bem e amor. Eles vão se agarrar ao conforto desses invasores de comportamento e aceitação que oferecem conforto e que são as justificativas, as razões e motivos para continuarem a fazer o que fazem sem se sentirem muito mal. E por causa de terem se agarrado, se apegado, esses invasores de aceitação e comportamento, nunca haverá a não aceitação. E se outros fazem, se as leis permitem, se todos esses invasores de comportamento e aceitação confortam, tirando as culpas, alguns acabam automaticamente se deixando levar pela ação coletiva. E por final, vai ser igual para eles se acharam ou se estão achando que fizeram o certo ou não. O julgamento estará controlado e o comportamento também. Por exemplo, se em um passado não muito remoto, quando eles introduziram o consumo da carne, da alimentação, através de matar e não apenas pegar com as mãos o que já estava sendo ofertado pronto para comer, como frutas e frutos, eles não teriam esta queda, eles não estariam tão aprisionados. O sistema prisional, em seus livros e outros meios criados e inventados para invadir, transmitir ou levar a informação que ele desejava e deseja para os aprisionados, mostrou o ato de comer frutas como cilada, enquanto ressaltou o comer peixes e outros animais como presente e necessário. Dessa maneira, reforça o efeito e trabalho dos invasores que se instalaram, de alguma maneira, se instalaram, por aceitação no mental dos aprisionados. Se nesse tempo alguns não se sentiram bem matando para comer, mas outros aceitaram, os descendentes desses, que mesmo que não aceitaram, por pressão do coletivo, das leis e todos os poderes que estão acima, vão acabar achando normal. Os descendentes vão acreditar que precisam fazer pela saúde, por ajudar a manter o equilíbrio de uma falsa força ou poder
alguma coisa será usado para esse mal se manter agindo no comportamento e aceitação dos convencidos, sem que eles venham a sentir a culpa. E dessa maneira estarão bloqueando que o sinal do original, que é o pesar na consciência, como as pessoas chamam esse sinal, que alerta para o erro, para o desvio de sua originalidade, de sua real representação, que é o bem e o amor. E, consequentemente, protegeria o humano de se tornar um ser aprisionado. Mais sobre o tema do aprisionamento dos DNAs pela alimentação e como o sistema convenceu-os a inverterem a forma original de comer direto o que se encontrava pronto na natureza pelo fabricado, cozido, transmutado, o alquímico ensinado pelo sistema, vocês encontrarão nos meus vídeos, postagens ou comentários. E o sistema prisional promove sempre essa parte invertida, essa queda humana. Mas se eu disse que eles, reais humanos, DNAs, não se tornam do mal e eles estão apenas sendo, momentaneamente, temporariamente, o apenas estar sendo não deixaria o controle do sistema prisional em alerta? Para o sistema prisional, mesmo que ainda nos mantemos apenas estando e não sendo, já é suficiente, pois com uns ajustes e manutenção diária, ele consegue fazer muitos se manterem sendo o que ele quer, mesmo que não sejam exatamente o que estarão a pensar que são. Ficarão aprisionados na função de ser, momentaneamente, temporariamente, sem serem realmente. Mas muitos se deixam levar, ser tomado para o mais profundo desse controle e se aproximam do mal mais hediondo e cruel de tudo e de todos que o sistema prisional criou e cria. Várias formas de ciladas, atrações, ofertas, prazeres, apetites, etc. Todas essas formas, as causas, os motivos, tudo isso está explicado em meus vídeos. Não vou repetir quando contar a história para não ficar muito grande. E assim se deixam levar pelas ciladas de sentimentos, pensamentos, emoções e situações que os levam a agir exatamente como o sádico controlador deseja. E ele e tudo dele mantém os DNAs aprisionados, que caíram na cilada que citei acima, magoando e machucando uns aos outros, e às vezes a eles mesmos. Como podem machucar a si mesmos? De várias maneiras. Uma delas, bem fácil de ser entendida, é quando se alimenta de maneira errada. Vai acabar adoecendo, mas aceitou as ciladas dos prazeres e apetites falsos. A lista de atitudes, pensamentos e aceitação que levam o DNA a machucar a si mesmo é tão grande quanto a lista que leva ele a machucar outros nossos. E estão constantemente entre cair ou se equilibrar. Para fixar bem na mente dos DNAs
O sistema prisional mantém sua gente com títulos, aquelas que têm status, aparência, imagens adequadas, talentos, atributos, todas eles estarão torcendo os fatos, situações e verdade, culpando os DNAs incessantemente de serem eles os cruéis, sem coração, frios e capazes de coisas terríveis, não sua gente. E ele criou e cria constantemente suas pessoas, seus seres, seus personagens ou qualquer outro ser e coisa para que DNAs se mirem e desejem ser o que estão vendo e rejeitem a própria imagem, a própria personalidade. E se tornam fãs, fanáticos, e se tornam sombra daqueles que apreciam, daqueles que imitam, copiam e seguem de olhos fechados. Se uma imagem de um DNA ficar distorcida depois que ele nasceu, foi o sistema prisional quem causou. Se ele já nasce com uma imagem física distorcida, também é porque foi detectado e recebe script para ter defeitos físicos e diferenças e muitas outras distorções do que a imagem que o eu teria aceitado para sua presença refletida. O corpo, o físico, presença refletida. Eles foram ritualizados antes de nascer e vão passar toda a vida sofrendo em alguns aspectos, devido a essas deformações, levando também alguns familiares a sofrerem junto. É uma jogada de crueldade inaceitável. Tenho vídeos que expliquei detalhadamente porque ele coloca alguns dos nossos a sofrerem e levarem outros, dos familiares, dos conhecidos, dos parentes, a sofrerem juntos, por seus scripts de ritualização pré ou pós-nascimento. Alguns grupos dos nossos que nascem com essas distorções, deformações da imagem que o original deu ou daria, não vou citá-los, pois algumas pessoas se sentiriam ou se sentem ofendidas se tentamos fazê-las ver que elas não seriam assim, se não tivessem sido tocadas ou escolhidas para receber esses scripts de distorção na aparência, no corpo e no físico. Não era para nenhum de nós entrar neste mundo com defeitos, com deformações, no comportamento, no mental, etc. Às vezes, a distorção não está no físico, na aparência em si, mas no comportamento que o físico deveria ter. Mas todos nós devemos lembrar que se a maioria dos DNAs segue uma forma muito similar e igual em alguns aspectos, e nós estamos diferentes, é porque recebemos de algum jeito o dedo do sistema prisional e seus scripts, para que essa diferença seja vivenciada por alguns dos nossos. Algumas dessas diferenças são claramente chamadas de doenças, distúrbios, deformações, síndromes e tanto mais. Eu tenho evitado de postar fotos que ilustrem claramente parte das explicações, para não magoar alguns dos nossos que estão nesses grupos e não aceitam que o mundo não seja como eles pensam. Mas, se vocês assistirem meus vídeos antigos e recentes, vão entendendo melhor ao que me refiro. Mas nenhuma dessas mudanças, dessas diferenças, seria e nem é do original de cada DNA. Ele jamais enviaria um reflexo presencial
da forma física que ele experimenta na sala, distorcido, deformado ou com defeitos, prejudicando a si mesmo? Vai haver muito questionamento no mental do DNA que foi sacrificado e ritualizado no físico antes de nascer. E eles poderão viver em conflito e confusão mental se no script não receberem uma família com força para se sacrificarem juntamente, ou se no script houver miséria e dificuldades para que possam viver com qualidade de vida, mesmo com o físico tendo sido ritualizado pela crueldade do jogo. Sobre eles vamos conhecer mais adiante quando os ativadores jovens forem conhecendo a sala, e muito mais será revelado. Mas o sistema prisional quer aceitação e para obtê-la oferece várias justificativas, motivos, razões e explicações religiosas, científicas, ou inverte a informação, jogando a culpa para a natureza ou para os canais de chegadas dos DNAs, sacrificados para nascerem doentes, deformados, com padrões distorcidos, com dificuldades, com faltas de membros. Esses canais de chegada desses nossos que se tornarão aprisionados são outros DNAs. O sistema prisional joga a culpa nos pais ou nos parentes pelas deformações e por qualquer doença. E para explicar essa culpa, criaram a mentira da herança genética. Mas sobre ela vamos falar bem mais à frente, pois como tudo no sistema prisional, que torna tudo complexo, secreto ou difícil, pois são informações da mentira, essa também foi complexada para que os poucos que ousassem pensar fossem bloqueados por aqueles seus personagens que seriam os responsáveis pela descoberta, estudo, pesquisa de todas as informações que responderiam e explicariam, sem deixar que outros pudessem duvidar, a menos que outros desses seus personagens que representam os poderes citados acima daria ou dão, ou que venham a negar as já existentes e apresentem novas informações. Ele mesmo coloca outros de seus personagens para desmentir aquela outra explicação, aquele estudo, aquela teoria, etc. Mas todas essas informações sempre eram e ainda são difíceis de serem refutadas por DNAs, por humanos reais, por pessoas comuns. Mas pode acontecer e serão negadas, substituídas ou ditas como fraudes quando o próprio sistema prisional desejar e já tiver preparado e selecionado aqueles dos seus que vão representar essas novas informações, negando as anteriores. Sendo assim, espero que esteja claro aos que estão conhecendo essa história nunca antes contada que humanos reais, que são os DNAs aprisionados, não possuem essas desqualidades naturalmente, pois elas não pertencem à natureza emocional dos humanos. Houve e há constantes manipulações para manter as deformidades, distorções, deformações físicas e problemas mentais, como também do equilíbrio das energias que os físicos manteriam, feminina e masculina. No princípio, não havia corpos, nem energia feminino ou masculino, não havia também prisões de nenhuma forma. Mas com o aprisionamento e algumas corrupções em corpos que foram sendo dados àqueles que na sala chegassem, a eles foi dado um físico para seguir essas duas energias. Mas isso não bastava, porque nada fica sem ser mudado
ou invertido no mundo dos retorcidos. Retorcer, entortar, inverter, modificar, deformar, distorcer e assim, mesmo nessas energias feminino e masculino, o balanço, o equilíbrio recebeu o dedo da inversão. E modificação e deformação seria inevitável que ocorresse a elas também. Foram retorcidas, entortadas e DNAs escolhidos para sofrerem pelo experimentar a eles mesmos através do script deles e da historinha da sala. Um script cruel para aqueles selecionados pelo sistema prisional para sofrerem essas deformações no físico ou no comportamento do físico e das energias feminino e masculino. Tudo que o sistema prisional cria ou deixe que seja criado, pelo que tomamos como normal, belo, natural, etc., depois é tocado, é violado e então vai receber o toque do seu lado artístico, que é o pleno mal. É inexplicável que o próprio sistema prisional age dessa maneira? Com o desenvolver da história, vão compreender por que ele joga assim. E todas as outras manipulações, hackeamento, corrupções, induções, modificações e crueldades feitas nos corpos dos DNAs, no mental deles e na própria sala também, eu vou contando com o desenvolver da história. Os novatos ativadores são deixados a vivenciar, de propósito, experiências na sala para conhecer e aprender através do P o que os nossos aprisionados passaram a ser, sentir, pensar, desejar, se comportar e vivenciar, através de todos esses ataques, invasões, dominação, controle, comando e crueldades feito a eles no físico e no mental. Eu vou parar a quarta parte aqui. Fiquem todos bem. Até a próxima. Jetzt die Wahrheit.